Você sabe o que é o dom de interpretação de línguas? Sabe para que serve o dom de interpretação de línguas? E como adquirir o dom de interpretação de línguas? Talvez a pergunta mais importante seja: como saber se o dom de interpretação de línguas é genuíno, é verdadeiro? Bom, nesse vídeo tentaremos responder a estas e outras questões. Bem-vindos aqui mais uma vez ao Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson e antes de seguir, gostaria de pedir a você para curtir esse vídeo. Por favor, dê o seu joinha e mais importante ainda do que isso é a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito para estes e mais conteúdos teológicos. Por favor, esteja conosco em o nome de Jesus. Vamos começar com a primeira questão. O que é o dom de interpretação de línguas? Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum lugar. Bom, a igreja, em especial a igreja pentecostal e até mesmo os neopentecostais, acreditam no dom de interpretação de línguas. Esse dom está ligado, ele está atrelado a um outro dom que já existe, que é a variedade de línguas. Nesse vídeo nós não vamos nos ater ao dom de línguas em específico, mas sim ao dom de interpretação. O dom de interpretação, respondendo à primeira pergunta, seria aquele dom que é usado para interpretar, conforme a própria palavra já está dizendo, as línguas estranhas. Ou seja, alguém que na igreja recebeu o dom da variedade de línguas começa a falar em outras línguas. E uma pessoa apta que recebeu o dom de interpretação vai interpretar o significado daquele que está falando em outras línguas. Uma mesma pessoa pode ter os dois dons ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo fala sobre esse dom de interpretação em língua na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11. Lá ele fala sobre diversos dons, inclusive o dom de línguas e também a capacidade de interpretar essas línguas estranhas, ok? Então, por aí você já vê que não é difícil entender o que é o dom de interpretação. É bem simples, é bem básico, alguém vai falar em outras línguas e alguém vai interpretar. Porém, observe que o dom de interpretação não é necessariamente um dom para traduzir a línguas. Quem traduz faz uma tradução para buscar o significado das palavras, não necessariamente para interpretar o que o significado da palavra quer dizer. Isso pode acontecer, inclusive, quando você traduz de um idioma que você conhece. Talvez você saiba falar inglês, espanhol ou alguma outra língua. Você sabe que não basta apenas traduzir os termos daquelas palavras. Você também tem que trazer o significado daquelas palavras para uma interpretação no contexto ao qual você está se referindo. Muitas vezes a tradução propriamente dita não vai necessariamente dar a interpretação daquilo que está sendo falado, ainda que seja uma língua estrangeira, ainda que seja uma língua diferente da língua da qual você está falando, tá? Ou seja, aquele que está interpretando as línguas estranhas, ele vai simplesmente interpretar e ele não vai necessariamente aprender a falar aquela língua ou a dizer aquela língua o significado palavra por palavra. Então, uma única palavra que foi dita em outras línguas, em mistérios, dada por Deus, pode necessitar de várias palavras para se conhecer o significado daquilo que Deus quis expressar para o seu povo através da variedade de línguas. E geralmente aquele que está falando em línguas estranhas, ele realmente está trazendo um recado de Deus ou fazendo uma oração segundo o Espírito Santo de Deus lhe propôs orar. Muitas vezes até não significa estar orando o mesmo sentimento ou o mesmo desejo daquele que está falando em mistério, tá? Para dar um exemplo, muitas vezes você está na mente orando uma determinada coisa, pedindo uma determinada bênção e começa a falar em línguas estranhas, mas aquilo que você está falando em línguas estranhas não significa o mesmo que você está orando na sua mente ou aquilo que você está orando no seu coração, pedindo com a sua vontade, pedindo com o seu desejo. Beleza? Tá me acompanhando? Tá entendendo? Então, aquele que ora em línguas, a própria Bíblia diz que ora mistérios. Ninguém o sabe, ninguém entende, só Deus. Só Deus entende, só Deus sabe, então só Deus é capaz de interpretar. Por isso, ele dá o dom de interpretação de línguas para algumas pessoas
para que essas pessoas consigam interpretar para que a igreja seja edificada. Ficou claro isso? Coloque aí nos comentários se você está ainda tendo dificuldade de entender o que é o dom de língua, pode perguntar que nós vamos estar te ajudando a entender o significado do dom. Agora, para que serve o dom de interpretação de línguas? O dom serve para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Inclusive, o apóstolo Paulo pontua também ali na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13 e também no capítulo 14, sobre a necessidade dos dons, não só o de interpretação de línguas, mas de todos o que ele pontua ali, e a necessidade deles refere-se à edificação da igreja, refere-se a trazer ao incrédulo fé, a dar àquele que já tem fé força para continuar, para prosseguir a sua fé e assim também louvar a Deus através do seu entendimento. Então, aquele que tem a capacidade de buscar os dons espirituais precisa focar em adquirir esses dons para a sua edificação pessoal e também para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, você precisa do dom de interpretação para interpretar as línguas, a fim de que todos os que estão ouvindo sejam edificados. Caso contrário, o único a ser edificado será aquele que está falando em mistério. Beleza? E como adquirir esse dom? É a outra pergunta que nós nos propomos a responder no vídeo. Para adquirir esse dom, você precisa exercer a fé. Precisa buscar a palavra de Deus, precisa orar, jejuar, e em algum momento, quando o Espírito Santo entender que vai necessitar de uma pessoa para interpretar línguas, ele pode muito bem usar a sua vida como um intérprete de mistérios, como um intérprete das línguas estranhas, como aquele que vai trazer o significado. Lembre-se mais uma vez, você não vai receber o dom para interpretar, ou melhor, você não vai receber o dom para traduzir um determinado idioma específico, tá? Mas existem algumas doutrinas, alguns segmentos religiosos que ensinam que o dom de variedade de línguas é um dom de falar em outros idiomas. Não necessariamente. É falar um outro idioma, mas não necessariamente um idioma estrangeiro que já existia naquela época ou que existe nos nossos tempos. Pode ser algum idioma que já morreu, tipo o latim, por exemplo, né? Uma língua morta, um idioma que não é mais falado, embora exista como estudar o latim, ou ainda, quem sabe, um idioma que vai existir, ou ainda um idioma espiritual que não foi dado aos homens o entendimento desse idioma. Entenda, então, que não é necessariamente uma língua estrangeira, mas pode ser que o Espírito Santo use alguém para falar com uma outra pessoa através desse dom de línguas e essas duas pessoas não falam o mesmo idioma. E aí um está recebendo a capacitação de entender, de interpretar. Então ele tem o dom de interpretação de línguas e ele está interpretando aquela língua que está sendo falada num idioma que existe aqui na Terra, mas existe também um idioma dado ali por Deus que não necessariamente existe. Ok, tá? Posto isso, entenda que a interpretação não vai dar para você a capacidade de traduzir aquele idioma posteriormente. Vamos supor que realmente aconteceu de ser um idioma estrangeiro. O camarada começou a falar inglês e recebeu o dom de interpretar inglês, mas ele não aprendeu o inglês, por exemplo, ok? Ele recebeu a capacidade para interpretar o dom de língua dentro daquilo que Deus quer falar com aquela pessoa naquele momento de maneira específica. Agora, focando no como adquirir esse dom, você precisa ter comunhão com Deus, não tem outra maneira, não tem outro jeito. Não é estudando, não é vou fazer teologia, vou criar aqui um sistema de línguas, vou aprender o grego koiné, e aí quando eu falar grego koiné eu vou estar falando em outras línguas. Não. Você precisa ter relacionamento com Deus, buscar a presença de Deus, orar, e num determinado momento Deus vai começar a tocar o seu coração. O que acontece é que depois de você estar buscando a presença de Deus, jejuando, e tentando entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração, você vai receber um entendimento, vai receber uma luz, e de repente você vai perceber que é capaz de interpretar aquela língua que está sendo falada e vai dizer a interpretação daquele mistério para a igreja, para a edificação do corpo ou para a edificação de alguém. Agora, respondendo àquela pergunta que provavelmente é a pergunta mais importante, como saber se esse dom é verdadeiro? Como saber se realmente alguém está sendo usado nesse dom? Bom,
O critério mais importante que você precisa perceber é que você não deve julgar o caráter da pessoa em si. A palavra diz que Deus pode usar até pedras para poder falar com outras pessoas. De fato, a própria Bíblia revela que houve um momento que Deus usou um jumento para falar com pessoas e falar a respeito daquilo que ele realmente queria com outras pessoas. Tá? Então não julgue o caráter específico. Obviamente que se você entende que o caráter daquela pessoa não é digno de confiança, não confie na pessoa em si. Porém, se Deus a usou para trazer uma mensagem, julgue a mensagem. A Bíblia fala que nós não devemos julgar o profeta, porém, a Bíblia fala que nós devemos julgar a profecia. E como nós julgamos a profecia? Esperando para ver se cumpre. Esperando para ver se aquela profecia realmente vem de Deus e se ela vai acontecer conforme foi dito. O dom de interpretação não é muito diferente. Se você observar que aquele dom não está posto ali para edificar a igreja, para edificar o corpo ou alguma pessoa, se você observa que aquele dom não está ali necessariamente para censurar um pecado, para trazer à luz algo que está errado e assim esse algo que está errado ser corrigido e a pessoa ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e vir a glorificar a Deus e vir a ter uma vida santa ou a ter o arrependimento dos seus pecados e poder mudar a sua história de vida, esse dom ele está sendo meio que egoísta, meio que egocêntrico, pois pode ser que a única pessoa que está sendo edificada ou recebendo algum benefício através do dom de interpretação é o próprio intérprete. Nesse caso, o dom, com certeza, ele está sendo usado de maneira leviana, né? Agora, para entender se esse dom é verdadeiramente genuíno, você vai precisar estar com o coração em Deus, porque Deus ele vai confirmar se essa palavra realmente é dele, e não tem outro jeito, gente. Vai ter que esperar, vai ter que ver o que acontece no futuro e se aquilo que foi dito, aquilo que foi interpretado, realmente se mostrar genuíno, verdadeiro, vai trazer edificação para o corpo, vai trazer edificação para a igreja, vai se revelar verdadeiro, vai se revelar genuíno, vai se mostrar algo que realmente aconteceu. Então, paciência é a chave, vamos ter que esperar para ver o que acontece, beleza? E por último, se inscreva no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição, tá? Você não sabe a diferença que faz isso para nós, é de graça, não custa nada para você. E curte o vídeo aí, tá? Dá um joinha, compartilhe com alguém que você vê que precisa de aprender um pouco mais sobre a interpretação de línguas, sobre o dom de línguas. Nos ajude se inscrevendo, compartilhando, pedindo aí para que o pessoal esteja nos apoiando, beleza? Deixa o joinha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.